O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Saúdo a todos os filhos e filhas de Deus com a paz do Senhor Jesus. Essa paz tão maravilhosa que só Deus tem para nos dar, né? E para a honra e glória do Senhor nosso Deus, vou ler aqui o livro de Neemias. Você que tem Bíblia em sua casa pode abrir também para conferir. O livro de Neemias, capítulo 1. E o versículo também 1, né? A oração de Neemias, para a honra e glória do nosso Deus, né? As palavras de Neemias, filho de Eucalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, desprezo. O muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse eu: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu faço hoje perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai, de todos nos corrompemos contra ti. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teu servo, teu povo que resgataste, com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Fazer prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei, né? Para a honra e glória do nosso Deus. E o rei e Artaxerxes, que estava eu, pois, servindo o vinho diante dele. Eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão a tristeza de coração? Então temi sobremaneira e disse ao rei: Viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado e tendo sido consumida as suas portas a fogo. E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, se ao teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? Aprove ao rei, envia-me, apontando-lhe ao certo tempo.
Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até chegar a Judá. Como também carta a Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar. E ao rei, mas Deus segundo a boa mão de Deus sobre mim. Para a honra e glória do nosso Deus, né? Até aqui, essa palavra maravilhosa. E aqui é a grande história, a mensagem de bênção, né? Uma mensagem poderosa de edificação, tanto para mim, né, que eu aprendi muito com essa palavra de Deus, e uma palavra verdadeira, porque a Bíblia aberta é a boca de Deus falando para os nossos corações, né? Que Neemias, copeiro do rei, um homem simples, né? Um homem que convivia com aquele rei, para a honra e glória do nosso Deus, que servia ao rei, que antes do rei tomar o vinho, comer alguma coisa, ele provava antes. Ele sempre, né, servia aquele vinho ao rei. E em certo dia que ele foi servir o vinho, né, ao rei, o rei disse: por que estás tão triste? E você não está doente, não é uma tristeza assim de doença, né? Mas o rei percebeu o quanto Neemias estava triste, né? Desolado. E ele ficou meio assim, não querendo falar para o rei, né? Com medo de ser despedido, qualquer coisa assim, né? Mas o rei disse: por que está tão triste, Neemias? O teu semblante, o teu rosto. E ele disse: viva ao rei. Que não era nada contra o rei, né? Era com ele mesmo. Que ele estava triste. E como é que pediria ao rei licença, né? Para levantar aqueles muros, para ir até Jerusalém, né? Onde seus irmãos estavam sofrendo. A cidade completamente de Jerusalém destruída. E para a honra e glória do Senhor, mas antes de falar com o rei, né, Neemias fez o quê? Ele levantou seus olhos aos céus e orou a Deus dizendo, né, como está escrito aqui na palavra de Deus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E estejam, pois, atentos teus ouvidos, aos teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu faço hoje perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, né, que tenham cometido contra Deus, né? Eles estavam em cativeiro. E a cidade de Jerusalém destruída, né? E Neemias ouvindo, né, que a cidade estava destruída, seus irmãos, né, pelo mundo afora desolados, né? Ele fez o quê? Como está dizendo aqui a palavra dele. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando, né, diante de Deus, porque verdadeiramente quem nos dá graça, né, o entendimento da palavra de Deus, é Ele que coloca as palavras na minha boca para passar para todos os filhos e filhas de Deus. Foi assim com Neemias, né? Neemias clamou a Deus dos céus para que tocasse o coração daquele rei, né? Para pedir a ele desse permissão para que Neemias fosse até Jerusalém, né? E Neemias tinha o desejo no coração, a disposição, né? Fé, confiança diante de Deus e coragem, né? Para construir aqueles muros, levantar aquela cidade, né? Das cinzas, né? Porque foi da cinza mesmo que ficou, para a honra e glória do nosso Deus, né? Porque Deus, o nosso Deus, Ele é especialista em trabalhar no impossível, né? Aos olhos humanos, alguém poderia dizer que Neemias jamais ia conseguir, né? Mas para a honra e glória de Deus, aquela fé, a confiança em Deus, que todos nós, eu e você que está assistindo esse vídeo, você tem que ter a sua confiança em Deus. Colocar a sua confiança no seu coração, nos seus pensamentos,
se firmar é na palavra de Deus, na Bíblia, nessa palavra de Deus que homens deram suas vidas por ela. Homens usados pelo Espírito Santo de Deus. E traduzida por João Ferreira de Almeida. É a palavra de Deus, né? Essa Bíblia poderosa, a boca de Deus falando para os nossos corações. Que Neemias, ele orou ao Deus do céu para ter graça diante do rei. Ele não já chegou assim, de cara logo pedindo ao rei, não. Primeiro ele falou com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? O Deus dos céus. Porque quando você se encontra em qualquer que seja a situação, você tem que falar primeiro com o Deus dos céus. Fazer como Neemias, orar com a palavra, né? E levantar os olhos aos céus e crer que tem um Deus que está de olhos abertos, olhando para nós. E também os meus olhos estão postos em Cristo Jesus. É como você tem que colocar a sua confiança em Deus, né? E o rei lhe disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade o lugar do sepulcro dos meus pais assolados, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Se disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu edifique, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Neemias tinha aquele desejo no coração, a disposição, a fé, confiança em Deus. E ele tanto se humilhou perante Deus, né? Que Jesus disse: aqueles humilhados debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. Neemias chegou assim para o rei também, se humilhando, né? Se ele chegasse: eu quero o rei, carta para ir lá em Jerusalém, para esses governadores, para de Judá, essas coisas, Asaf, que eu quero ir fazer isso ou aquilo, com certeza o rei não tinha dado. Mas ele sentiu verdadeiramente a dor dos seus irmãos, né? Ele sentiu, ele estava triste de verdade. Ele orou ao Deus dos céus, pediu a Deus graça divina para que Deus tocasse o coração daquele rei Artaxerxes, para que deixasse ele, né, ir fazer aquele trabalho em Jerusalém. E para a glória do nosso Deus, né, esse Deus poderoso, então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe a eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dá-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permita passar até que eu chegue a Judá. E como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir portas do espaço da casa para o muro da cidade. E então fui aos governadores da além do rio, e dei-lhe carta dos reis, e o rei tinha enviado comigo o chefe do exército de cavaleiros. E que ouvindo Sambalate, o amonita, o Tobias e servo amonita, lhe desagradou, com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei eu, e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Neemias saiu calado de noite, pela madrugada, mas não declarou a ninguém o que ele ia fazer, né? Porque o certo é você não declarar jamais a ninguém os seus projetos que você tem dentro do seu coração para fazer. Porque quando você tem obra grande, quando Deus tem coisas grandes na sua vida,
O inimigo sempre usa pessoas, né, com espíritos contrários para dizer que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que você não tem capacidade. Mas aí é onde está o segredo de Neemias. Neemias, ele só dava ouvidos a Deus, só a Deus. Ele tinha um propósito, construir os muros de Jerusalém, levantar, né, reconstruir, porque tudo estava no chão, destruído, né, do pó e da cinza. Mas a confiança em Deus, que Deus, ele é Deus dono do ouro e da prata, ele é dono dos céus e da terra. Neemias tinha essa grande confiança em Deus, né, de líder, de liderança, né, e ele tinha aquele desejo no coração. E Deus, quando você tem um desejo no coração, você toca o coração de Deus. Então é só você confiar nesse Jesus maravilhoso. Só você ter fé. Mas você tem que ter fé na palavra de Deus. Confiar verdadeiramente na palavra de Jesus. E orar ao Deus dos céus. Buscar verdadeiramente é a Deus. Não é buscar ali ou acolá em outro lugar, não. Deus está dentro de você, dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos. E essa é a palavra verdadeira, é o caminho, é a verdade, é a vida, porque Jesus é o caminho. Foi Ele que deu a vida dele na cruz do Calvário para me salvar, a mim e a você, todos os filhos e filhas de Deus, que conhece esse Deus, que sente o desejo de conhecer cada vez mais esse Deus maravilhoso. Que você tem que se firmar na palavra de Deus e confiar que tudo vai dar certo, que tudo já deu certo, porque Deus está no controle das nossas vidas. E Ele é que opera grandemente nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, que só está aqui neste momento passando a palavra de Deus para você. É porque Deus também, Ele me levantou do pó e das cinzas, para a honra e glória dele, né? E é por isso que eu estou aqui. Ele que me usa para levar esta palavra até você e usa você também. É só você orar como Neemias orou, né? Neemias capítulo 1 e o versículo 5. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, perante os filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Né? Neemias orava pelo povo de Israel, pelos filhos de Israel, por ele, né? Era o grande líder. Não é à toa que ele era copeiro do rei, né? Que servia ao rei, para a honra e glória do nosso Deus, né? E Deus tocou profundamente no coração daquele rei Artaxerxes que liberou Neemias. Deu cartas para ele passar pelas estradas, pelas florestas, para tirar lenha, as madeiras. Para tudo ele liberou, porque Deus é quem tem o poder verdadeiramente para tocar no coração das pessoas. Não sou eu, não é você que faz, porque quem faz é Deus, porque a honra é de Deus, a glória é de Deus, a vitória do povo de Deus, né? E os filhos de Deus que buscam Ele em espírito e em verdade, né? Que Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse mesmo de Deus de Neemias é o meu Deus, é o seu Deus. É só você buscar em confiança, né? Com confiança, com força de vontade, né? Não importa qual seja a situação, a adversidade, Deus é com você, né? E que ouvindo Sambalate, o Amonita, e Tobias, o servo Amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel, né? Já tinha alguém que não estava gostando do interesse de Neemias em levantar os muros de Jerusalém. Por isso que ele disse que não contou nada para ninguém, só Deus sabia dos projetos de Neemias, só Deus, porque só Deus
Quando você dá ouvidos a Deus, você não olha para a direita nem para a esquerda. Você olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele nos criou, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Por isso que eu estou aqui nesse momento. E para a honra e glória do nosso Deus, Neemias, ele convocou o povo para trabalhar, né? Para ajudar ele naquela obra, né? Do pó e Sanbalaque e os Tobias, por aí, né? Tem os Sanbalaque e os Tobias, mas Deus disse que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, né? Mas não seremos atingidos, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Mas Deus era com Neemias, né? Para a honra e glória do Senhor, né? E Sanbalaque e os Tobias tudo mangavam, né? E fazem esses fracos judeus, vão renascer das pedras, né? Das cinzas, porque as pedras eram tão queimadas, eles diziam que se viesse até uma raposa derrubava o muro. Mas com Deus é diferente, com o fundamento de Deus é diferente, porque o fundamento de Jesus, Ele é a verdadeira rocha, que é Cristo. E Neemias estava trabalhando com esse fundamento que é Cristo Jesus, o restaurador das vidas humanas, dos corações, que só Deus verdadeiramente tem o poder de restaurar as nossas vidas, de nos libertar verdadeiramente de qualquer angústia, de todo e qualquer mal. E bem assim é Neemias, né? Ele incentivava verdadeiramente aquele povo para trabalhar com ele, para levantar os muros, carregar as pedras, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Ele não se importava com Sanbalaque nem Tobias. Levantaram muitas vezes falsos testemunhos, né, contra ele, com Neemias, enfrentando conversas, chamando Neemias para aquilo, mas Neemias dizia o quê? Não posso descer, porque tenho uma grande obra para fazer. E a obra era de Deus, né? Para a honra e glória do nosso Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa verdadeira força, porque Ele nos dá alegria, mesmo diante de alguma tristeza, mas Deus nos levanta da cinza, do pó, e renasce a luz dentro dos nossos corações. Não importa como você se encontra, onde você se encontra, Deus é com você. É só você levantar os seus olhos aos céus e orar como Neemias orou. Pedir perdão a Deus pelos pecados, que somos todos pecadores, mas Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de qualquer injustiça, porque Ele é Deus, né? E como Neemias orou aqui, ó, no versículo 5, disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvir a oração do teu servo, que eu faço hoje perante ti, dia e noite, perante os filhos de Israel, teu servo, né? E como Deus diz aqui no versículo 9, né? Do capítulo 1 de Neemias: E vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos e os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá as ajuntarei e as trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teu servo, o teu povo que resgataste, com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem, né? Para a honra e glória do nosso Deus. A oração de humildade de Neemias. Ele se humilhou diante de Deus, né? Para que Deus desse graça a ele diante do rei. Porque verdadeiramente quem nos dá graça é Deus. Quem coloca as palavras na minha boca é Deus, porque essa palavra é de Deus. É a Bíblia aberta, é a boca de Deus falando aos nossos corações, que a palavra é de Deus. A palavra de Deus é vida, é salvação. Você tem que dar ouvidos
é a palavra de Deus. Talvez você tenha desistido de ler a Bíblia, mas por que se você desistiu de ler a Bíblia? Deus não desiste de você jamais. Porque se você desistiu de ler a Bíblia por algum motivo, alguém te prometeu talvez que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que Deus ia fazer e não fez, mas Deus é inocente, Ele não tem culpa. Você tem que se firmar na palavra de Deus, não é em promessas vãs. Porque as promessas verdadeiras de Deus não falham jamais, porque Ele é Deus e tudo é no tempo dele, não é como nós queremos. Temos que se humilhar primeiramente, buscar Deus, como Neemias orou, como ele buscou a Deus verdadeiramente, de todo o coração clamando a Deus pelos seus irmãos e para Deus dar graça a ele diante do rei, para que ele fizesse aquela obra em Jerusalém. Se ele chegasse ao rei, eu quero ir à cidade de Jerusalém, fazer isso ou aquilo, mas não, ele chegou se humilhando. A cidade do sepulcro dos meus pais estão destruídas, sei. E era por isso que ele estava triste, porque ele estava sentido verdadeiramente de coração. Ele queria reconstruir. Capítulo 6 de Neemias e o versículo 9, né? Preste bem atenção, né? Que está escrito, a palavra de Deus. Porque todos eles procurava de todas as maneiras atemorizar-me, dizendo: das suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu na casa do Senhor, entrando eu na casa de Semaias, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, para que virão matar-te sim de noite e não matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? Quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim. Porquanto Tobias e Sambalate subornaram para isto e subornaram para me atemorizar, para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa para que me defamaram e assim me vituperavam. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, conforme estas suas obras, e também das profetisas no dia, dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Etu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os gentios que havia em redor de nós, temeram e sentiram-se humilhados, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra, né? Para a honra e glória do Senhor, né? Está aqui na palavra de Deus. Que muitos procuraram de todas as maneiras, subornaram até pessoas, para atemorizar Neemias. Mas ele sempre estava o quê? Em oração. O poder da oração. Até pelos inimigos ele estava orando, né? Tem umas tal, umas noadias, né? Os profetas lá que falavam, né, pela boca do diabo, né? Para querer, né, atemorizar Neemias, mas Neemias não dava ouvidos. Ele só dava ouvidos a Deus. Bem assim é comigo e com você. Coloca a sua confiança em Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E esperar em Deus. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? E voarão como águias para a honra e glória do nosso Deus. Então, espere em Deus. Espere no Senhor Jesus e crê somente nele e se firmar nesta palavra que é Cristo, né? E tudo já deu certo na sua vida, na minha vida, para a honra e glória do nosso Deus. Porque quem está no controle das nossas vidas é Deus.
E a última palavra na minha vida e na sua vida, quem dá é Deus. Então faça como Neemias. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus te abençoe hoje e para todo sempre. Amém.